Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo, dando sequência à nossa série de vídeos introdutórios à Bolsa de Valores. No último vídeo nós falamos a respeito do termo, né, que é uma operação muito utilizada para alavancar ganhos com a alta do mercado. E hoje nós vamos falar do aluguel de ações ou venda alugada de ações, né, tem diferentes nomenclaturas, vamos dizer assim, que é o tipo de operação que eu ganho com a baixa do mercado. Tá? Então o termo é para alavancar com a alta do mercado e o aluguel de ações é para ganhar com a baixa do mercado. Sim, eu também posso ganhar com o mercado caindo. Tá? Então aluguel de ações, eu queria dar um exemplo prático, vamos dizer assim, né, do dia a dia, como diz o outro, para a gente entender um pouquinho como funciona essa questão do aluguel de ações. Até porque a gente vende alguma coisa que a gente não tem e esse conceito às vezes ele complica um pouquinho para quem está começando. Vocês vão ver que é simples. O pessoal que já me conhece há mais tempo vai dizer, pô, Thiago, esse exemplo aí há 15 anos uso o mesmo exemplo, sim, mas eu acho que é um exemplo bacana aí da gente entender como é que funciona o mercado de aluguel de ações, tá? Vamos supor que um carro custe em São Paulo 30 mil reais e em Porto Alegre o mesmo carro custe 50 mil reais. Obviamente, isso aqui eu posso estar falando de um carro zero, por exemplo, né? Ou de um carro usado, tanto faz nesse exemplo. A gente sabe que os carros têm preços diferentes. Mesmo um carro zero em São Paulo tem um preço diferente em Porto Alegre, do Rio de Janeiro e assim por diante, né? Obviamente, a diferença de um carro novo não é tão grande de um lugar para o outro, mas é só para a gente conseguir exemplificar. O que eu faço? Eu alugo esse carro em São Paulo. Quando eu alugo o carro lá na locadora, qual é o meu compromisso com a locadora? É devolver esse carro para a locadora. Se eu aluguei um Gol, eu estou devendo um Gol lá para a locadora. Eu vou até Porto Alegre e vendo, tá, pessoal? A gente sabe que não dá para fazer isso, mas como eu falei, é só para exemplificar. E vendo esse carro por 50 mil reais. Então, eu aluguei o carro em São Paulo, tenho um compromisso de devolver um carro, um Gol, para a locadora e vendi esse carro por 50 mil reais. Vou para o aeroporto de Porto Alegre, compro uma passagem, volto lá para Porto Alegre de avião e eu recompro ou compro um carro numa concessionária por 30 mil reais e devolvo o carro para a locadora. Como funciona a minha operação? Quando eu vendi o carro a 50 mil reais em Porto Alegre, entrou um crédito na minha conta de 50 mil. Eu voltei para São Paulo, comprei um carro para devolver para a locadora, teve um débito na minha conta de 30 mil. Gastei mais 500 reais de passagem e mais débito do aluguel e gasolina. Eu coloquei ali 500 reais, mas não sei quanto é que custa. Ou seja, eu tive um ganho de 19 mil na operação, sem precisar efetivamente colocar dinheiro. Logicamente, eu não posso fazer esse tipo de operação porque no mercado de carro, né, importa qual é o carro. Eu não posso simplesmente... Um carro de 20 mil quilômetros é um carro diferente de um carro de 10 mil ou de 15 mil quilômetros ou de um carro zero. Diferente do mercado de ações. No mercado de ações, as ações são todas iguais. Não importa se a ação foi comprada há 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. As ações são commodities, vamos dizer assim, né? As ações da Vale são ações da Vale, todas são iguais. Da Petrobras, a mesma coisa, né? Então, no mercado de ações, eu posso fazer isso. As pessoas que não querem vender suas ações, elas utilizam o banco de títulos da CBLC ou BTC, eles colocam suas ações lá para alugar, tá? E então quem não quiser vender pode ganhar dinheiro com esse aluguel de ações, tá? Primeiro, posso eu, investidor de longo prazo, colocar as minhas ações para alugar? Pode, não tem problema nenhum. Pode vir alguém que quer especular com as minhas ações, aluga de mim e me paga uma taxa, um aluguel. Vou perder as minhas ações para sempre? Não, tá? Durante um determinado prazo, né? Isso se eu pegar um aluguel não reversível, eu posso pegar um reversível que eu posso pedir as ações de volta a qualquer tempo. Agora a gente não precisa se preocupar com isso, mas sim, eu posso colocar as minhas ações para alugar e ter uma renda extra com isso, tá? Então a venda alugada de ações é uma estratégia baixista, onde nós alugamos as ações. Na verdade, efetivamente, na prática, primeiro a gente vende, depois a gente aluga, eu vou mostrar para vocês, mas para ficar mais fácil, primeiro nós alugamos as ações, vendemos quando identificar uma tendência de baixa. Óbvio, né, pessoal? Se eu quero ganhar com a baixa, o mercado tem que estar caindo.
Quanto mais cair, melhor, né? O mercado não pode subir aqui nesse caso. Compramos as ações a um preço inferior, devolvemos essas ações e a diferença da venda das ações que foram alugadas com a compra ou recompra, como vocês quiserem chamar melhor, é o nosso ganho ou prejuízo da operação. Um exemplo, identifiquei normalmente por análise técnica, análise gráfica, alguma análise de curto prazo, médio prazo, que as ações do Itaú estão em R$45 e podem ter uma tendência de baixa. Tá? A mesma coisa lá do termo. Tá? A gente pode colocar a nossa carteira de ações em garantia, a nossa carteira de renda fixa em garantia também. Eu alugo e vendo 1.000 ações do Itaú a R$45. Para eu ganhar dinheiro, pessoal, o que tem que fazer? O Itaú tem que cair. Se o Itaú subir, eu perco. Se o Itaú cair, eu ganho. Vamos supor que acabou o mundo, né? Acabou o mundo, o Itaú veio para 35. O que eu faço? Eu compro as ações do Itaú a 35 no mercado e desfaço o aluguel. Então, quando eu vendi as ações a R$45, as 1.000 ações, entrou um crédito na minha conta de R$45.000. Quando eu vendi as ações, quando eu comprei as ações, desculpa, 35.000 entrou um débito e vamos supor que eu paguei mais R$300 de taxa de aluguel durante esse período. Eu tive um ganho de 9.700 sem efetivamente colocar R$1 na operação. Então a taxa de aluguel é proporcional ao número de dias que ficarmos alugados, é diferente do termo. Né? O termo não é pro rata, o termo eu paguei. Aqui não. Aqui se eu aluguei as ações lá do Itaú a 3% ao ano e fiquei uma semana, vai ser proporcional em cima de uma semana. E caso o aluguel vença antes de encerrar a operação, temos que procurar outro BTC, eu não posso ficar sem o BTC. Então, vantagens dessa operação, né? Possibilidade de ganhar com a baixa do mercado. Possibilidade de ganhar com a baixa do mercado. Posso usar minha carteira de ações em garantia, né? Então eu posso nem mexer na minha carteira, né? E é uma estratégia de fácil operacionalização, como eu vou mostrar para vocês, né? Porque a maioria dos ativos tem boa liquidez e possui uma quantidade razoável de ações para alugar lá no BTC. Então, operacionalizando a operação, tá? Eu vou pegar a boleta aqui, ó. Eu vou pegar a da XP de novo, mas como eu falei, aí vai depender de corretora para corretora, tá? Aqui, ó. Esse é o BTC, tá? Aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande. Eu posso ter acesso pelo site da corretora, posso ter acesso pelo próprio site da bolsa, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, Banco ABC, ó, sujeito à disponibilidade, solicitar o BTC antes da venda. Quando tem isso escrito, antes de fazer a operação, é bom eu ver se tem BTC. Ah, mas eu quero vender o ABC, está dizendo que não tem BTC, mas os clientes da corretora têm. Ok, a gente às vezes entra em contato com algumas corretoras, alguns escritórios de investimento para perguntar até se eles têm BTC. Porque eu não posso, a Capitalismo não pode fazer uma recomendação de uma operação de venda alugada sem olhar se tem BTC antes, ou se o BTC está muito caro. Por exemplo, a Arezzo aqui, ó. A RZZ3 está 17,4, BTC é muito alto, né? Complica para fazer uma operação de venda. Quando está indisponível, aí eu tenho que ver direto com a corretora, direto com o meu assessor lá se tem a disponibilidade e se tem ok, porque é mais tranquilo. Quanto que é a taxa vai depender de quanto querem os investidores. Né? Por exemplo, a Ambev é 2,5 ao ano, ABC é 2,3. Aqui, ó, deixa eu pegar as mais baixas, ó. Itaú 0,60, que a gente viu no exemplo ali, bem baixo o BTC. Banco do Brasil 0,70, né? Até as mais caras como Gafisa 29,4, né? Se eu for fazer uma operação de venda alugada, eu vou alugar 29,4, fica complicado, tá? Para operacionalizar, então, o primeiro passo é ver se tem o BTC ou não. Normalmente, nas nossas recomendações, a gente já manda com o valor do BTC, né, com o valor médio do mercado. Tá? E para efetivamente eu fazer a operação, eu alugo. E o que eu preciso fazer? Preciso só fazer a venda. Vamos pegar o caso do Itaú. Itub 4. Vou lá, quero vender 1.000 ações do Itaú. As ações já estão alugadas, ou eu posso, se eu tiver certeza que elas estão alugadas, eu posso pedir para alugar depois, tá? Não tenho
até 3 dias para fazer isso, não tem problema. Fiz a venda ali das ações do Itaú, e aí eu tenho que solicitar o BTC lá com a corretora, tá? Normalmente depois para desfazer essa operação, algumas corretoras desfazem automaticamente esse aluguel, outras não. Aí tem que entrar em contato com a corretora para desfazer o aluguel. Até porque tem alguns investidores ou especuladores aqui no caso, que eles alugam uma ação por um determinado período, né? Deixam as ações lá alugadas e ficam fazendo operações. Por exemplo, a gente recomenda muito operação de long short com BOVA 11. Tem um BTC médio aí de 2,8%, 3,2% ao ano. Então eu posso deixar lá 1 ano alugado se eu conseguir as minhas ações, e à medida que forem vindo as operações eu já estou alugado lá, não preciso me preocupar com isso. Quais os cuidados que eu tenho que ter então aqui? Primeiro, o que eu comentei em relação a essa questão de ter a certeza que tem o BTC, eu não posso fazer a operação sem ter a certeza que tem o BTC. E outra questão, a mesma forma que eu comentei do termo, é alavancar pouco. Eu não posso sair alavancando no talo, como a gente fala, porque o meu risco aqui é o mercado subir. Se eu vender a ação e a ação subir, eu não vou ganhar. Essa aqui é uma estratégia baixista, muito utilizada. A gente manda muita operação de venda, obviamente. Nesse ano, no ano passado, não muito, né? Até porque a tendência do mercado é altista, mas dá para pegar alguns ativos aí que estão na contramão do mercado, dá para ganhar com a baixa do mercado também. Excelente operação para quem gosta de especular, para quem acredita na baixa de determinados ativos, tá certo? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à questão do aluguel de ações, venda alugada, BTC, como é que eu faço para colocar as ações para alugar, só entrar em contato com a gente. Um abraço e até mais.